E eu já vou começar esse vídeo jogando uma bomba. Você sabia que o fato de ter no exame que a sua glicemia está dentro do padrão de referência, ou até mesmo uma hemoglobina glicada dentro do padrão de referência, não significa que você está bem das pernas no que se refere à digestão e absorção de glicose? Você pode estar isso aqui de desenvolver uma diabetes e estar com os dois exames dentro do padrão de referência. Mas aí eu trago a pergunta: se a glicemia em jejum não te traz a resposta, se nem a famosa hemoglobina glicada consegue te dar 100% de certeza que você está bem, pelo menos no que diz respeito à glicose no corpo, o que é que precisa ser solicitado? O que você, estudante da área da saúde, você, médico, precisa saber para dizer se realmente tem ou não um risco de uma diabetes? Meu nome é Matheus Arcanjo, sou estudante de medicina e estou aqui para falar com vocês hoje sobre a glicemia e a diabetes. Então, sem mais enrolação, vamos lá para a telinha, porque eu tenho que desenhar algumas coisas para vocês hoje. Lembrando que esse material está disponível aqui na descrição, gratuito, para vocês baixarem, estudarem e fazerem suas anotações por cima, tá bom? Então, começando com o conceito base, o que é a glicemia? Glicemia é a quantidade de glicose que você tem no seu sangue. Não confunda com glicose dentro da célula. Não é porque a glicose está no seu sangue que as suas células estão com glicose. Ah, Matheus, como assim? O sangue ele é composto por duas frações. Uma fração sólida e uma fração líquida. Na porção sólida nós temos as células, hemácias, leucócitos, plaquetas e proteínas, coisas sólidas. Já na porção líquida do sangue, nós temos o plasma, que é realmente um líquido transparente. Então eu fiz aqui um corte de um vaso sanguíneo para vocês. Ó, aqui é um corte longitudinal. Imagina um vaso sanguíneo aqui. Ó. Imagina que essa caneta é um vaso sanguíneo. Cortei ela no meio para mostrar para vocês. Aqui no meio, ó, correm as células, proteínas, plaquetas, porção sólido aqui no meio. Nas extremidades do vaso, plasma, porção líquida. A célula ela não fica em contato com a parede do vaso. Ó, e aqui um corte transversal. Imagina que isso aqui é o vaso sanguíneo, vocês estão vendo ele assim, ó, de frente. Então aqui, ó, ao redor, plasma. Aqui no meio, ó, células, plaquetas, blá, blá, tudo porção sólida aqui no meio. Isso acontece porque a parte interna do vaso sanguíneo, a parede, ela é uma porção sensível. Então, se você tivesse as células correndo ali no meio, ia ficar lesionando a parede do vaso. Isso é o que a gente chama de fluxo laminar, a forma como o sangue corre de modo a evitar atrito na parede do vaso. Então, não é porque você tem um material, no caso a glicose, no seu sangue que ele está dentro da célula. Ele corre ali junto ao plasma. Entendeu isso? Se você não está entendendo muito essa parte que eu estou falando de glicose, carboidrato, dá uma olhada na aula passada, porque é muito importante você entender esses conceitos para poder entender o que é diabetes. E eu vou falar aqui, claro, sobre dois hormônios. Um deles é o glucagon. Qual que é a função do glucagon? Ele é basicamente o oposto da insulina. Na aula passada eu expliquei uma coisa chamada glicogênio, que é uma molécula muito grande formada por vários carboidratos, que é uma molécula de armazenamento de energia. Quando o seu corpo ele está com pouca glicose no sangue, ou seja, você está em um quadro que a gente chama de hipo é pouco, hipoglicemia, pouca glicose, o seu corpo, o seu pâncreas secreta o hormônio glucagon, que ele serve para justamente pegar essas moléculas de glicogênio, quebrar ela para fornecer glicose. Então, quando você tem uma hipoglicemia, olha aqui, ó, quando a sua glicose está baixa, o seu pâncreas secreta glucagon. Agora, quando a sua glicose está alta, tem muita glicose no sangue, aí sim entra em ação a insulina, que também é secretada pelo pâncreas, mais especificamente pela porção das ilhotas de Langerhans, ou ilhotas pancreáticas. Qual célula que produz a insulina? A célula beta. As células beta pancreáticas produzem o hormônio insulina, que vai ser secretado quando o seu corpo tiver com hiperglicemia. Então, por exemplo, quando você come alguma coisa cheia de açúcar. Em outras palavras, qual que é a função da insulina? Reduzir a sua glicemia. Como que isso acontece? Vou explicar para vocês. Primeiro, ela promove a formação do glicogênio, aquelas moléculas de reserva, e principalmente ela estimula a entrada de glicose na célula. Agora, como que isso acontece? Vou mostrar aqui para vocês. Olha, eu desenhei aqui uma célula. Tá vendo essa porção azul aqui em volta? Ó? Isso aqui é o que a gente chama de membrana plasmática. É o que contorna a célula, é a parede da sua célula, vamos dizer assim. E aqui nessa membrana a gente vai ter um receptor de membrana. Ó, vou desenhar ele aqui, ó. É isso aqui, ó. Esse aqui é um receptor de membrana. Ele precisa que alguma coisa se ligue nele. Qual que é o nome desse receptor de membrana? IRS. Ou seja,
receptores de insulina. Então, receptor IRS é onde a insulina deve se ligar. Então, vamos desenhar ela aqui, né, para não ficar de fora. Ó, isso aqui é a minha insulina, ó. Vamos dizer que esse quadradinho vermelho é a insulina. Quando essa insulina se ligar aqui, vai acontecer uma série de reações aqui dentro da célula que tem um único objetivo. Dentro da sua célula, nós temos algumas proteínas transportadoras. Ó, desenhei ela bem aqui, ó. Essas proteínas transportadoras são chamadas de GLUT. Nesse caso aqui que eu tô falando, chama-se GLUT4. Então, ó, GLUT4. Esse GLUT4, ele tem também um único objetivo: fazer com que a glicose entre dentro da sua célula. Só que ele está aqui no meio da célula. O que ele precisa fazer? Ele precisa ir lá para a ponta, ele precisa ir lá para a região da membrana para permitir que a glicose entre dentro da célula. E quando que isso acontece? Quando a insulina se liga no receptor IRS. Quando a insulina se liga nesse receptor, ocorre uma série de reações que fazem com que o GLUT4 saia aqui do meio da célula, ó, e venha para cá. Quando ele vem para cá, ele permite que a glicose, vou desenhar a glicose aqui de verde, ó, a glicose bem aqui, ó, ela que tá aqui fora, ela vai passar aqui por dentro e aí sim ela vem para dentro da célula. E agora sim nós temos glicose dentro da célula. Então perceba, nós precisamos que a insulina se ligue num receptor de insulina que vai fazer com que o transportador de glicose saia do meio da célula, venha para a extremidade e aí sim a glicose pode entrar dentro da célula. Acompanhou isso? É um pouco complexo, mas agora você já entendeu a função da insulina, fazer com que a glicose que está no sangue entre dentro da célula. Tá, Matheus, mas o que exatamente que é a diabetes? A diabetes é uma doença crônica que vai levar à falha da regulação da glicemia. E o que acontece quando a gente não consegue controlar a glicemia? Vai ter muita glicose dentro do seu sangue. E ter glicose dentro do seu sangue em excesso é um problema. E vai levar a uma série de complicações que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá, mas como que leva essa falha? Aí depende do tipo de diabetes. Nesse vídeo eu vou falar só sobre a diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Mas também tem, por exemplo, a diabetes gestacional, que eu não vou abordar aqui. Então vamos começar a falar aqui da diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1, ela tem uma característica primordial. Ela é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É quando o seu corpo, o seu sistema imune, que foi feito para te defender, ele ataca uma coisa que é própria do seu corpo. No caso da diabetes tipo 1, lembra que eu falei das células beta do pâncreas que ficam ali naquela ilhota pancreática ou ilhota de Langerhans? Essas células beta pancreáticas, elas produzem a insulina. Só que o seu corpo, quando você tem uma diabetes mellitus tipo 1, ele produz anticorpos contra essas células beta. Ele destrói as células que deveriam produzir insulina. Logo, a pessoa que tem diabetes do tipo 1, ela não produz insulina. Como ela não tem insulina, ela não faz essa regulação adequada da glicemia, consequentemente, temos diabetes. E é uma doença que ela geralmente se manifesta em crianças, até adolescentes, geralmente é na infância. Mas existem sim casos de pessoas adultas, geralmente jovens adultos, que manifestam, desenvolvem um quadro de diabetes tipo 1. Não é o mais comum, o comum é que apareça direto na infância. E aí, como não tem insulina, a glicose não entra na célula e aí a célula ela fica sem energia. A célula ela fica sem a glicose. Lembra que a glicose é uma fonte de energia. E como a célula ela não está recebendo energia, o que o seu corpo vai entender? Que você está num estado de jejum. E aí ele vai ativar uma série de mecanismos que ele desenvolve para quando o seu corpo está em jejum. Mas você não está em jejum. Tá entendendo o problema? Tem glicose ali. Matheus, me dá um exemplo do que acontece quando a gente está em jejum no nosso corpo. O corpo ele utiliza as vias catabólicas. No vídeo passado eu comentei com vocês, lembra? Que a fonte primária de energia é o carboidrato, a fonte secundária é o lipídio, a fonte terciária é a proteína. Quando a gente está usando já na terceira fonte, que é a proteína, a gente está catabolizando proteínas do corpo. E quando o seu corpo entende que você está em jejum, ele vai utilizar essas fontes de energia. Vai utilizar o lipídio, vai utilizar a proteína. Já repararam que muitas das crianças que apresentam diabetes do tipo 1, elas são bem magrinhas? Por quê? Porque o corpo está usando essa via catabólica, ele está utilizando lipídio, ele está secando, ele está fazendo uma oxidação no corpo daquela pessoa. E quais são os principais sintomas de um paciente que tem diabetes tipo 1? Vocês vão ver que muitos desses sintomas aqui, eles são iguais, tanto na diabetes tipo 1 quanto na diabetes tipo 2. Então eu vou explicar agora, mas já vale essa explicação para quando eu mencionar esses sintomas na diabetes tipo 2, tá bom? Primeiro, poliúria. O que é poliúria, Matheus? Urina em excesso.
está produzindo muita urina. E por que acontece essa urina excessiva? Lembra que você está com muita glicose no seu sangue, fora da sua célula? A glicose ela funciona como um soluto, por exemplo, um sal. E quando a gente tem muito soluto, a gente precisa de muito solvente, ou seja, ela puxa água. O que acontece lá no seu rim? Ó, desenhei aqui um rim bem porco, mas tudo bem. Ele funciona como um filtro. Então, coisas grandes como, por exemplo, proteínas. A proteína é uma molécula grande. Ela não passa nesse processo de filtragem. Moléculas menores, como por exemplo o sódio, molécula de água, eles passam pelo seu rim. E depois que eles passam, eles são excretados, eles vão para fora do seu corpo. É o que sai na urina, água, sal. A glicose é uma molécula pequena e ela passa também pelo seu rim. Então 100% da glicose que chega até nos glomérulos renais, é o nome das células, elas passam por esse filtro. Então tá aqui, ó, do outro lado, ó, a proteína veio, ela voltou, a proteína não passa. A glicose, ela passou. O sódio e a água passaram. Só que o que acontece com o sódio e com a água no seu corpo? É excretado, falei para vocês. A glicose, ela tem que ser reabsorvida pelo seu corpo. A ideia é que ela passe pelo glomérulo renal, mas depois, ó, ela volte, ela é reabsorvida, ela volta para a circulação do seu corpo. Só que quando tem muita glicose, uma parte dessa glicose é reabsorvida e a outra parte acaba sendo excretada. E aí vocês vão ver, já viram aqueles exames antigos que o pessoal fazia xixi no chão e aí depois de um tempo se juntasse formiga, é porque estava com diabetes? É justamente por isso, porque quando a diabetes está elevada, tem tanta glicose no sangue que o rim não dá conta de reabsorver tudo e uma parte dela acaba saindo na urina. E como ela está saindo na urina, ela puxa mais água, então você precisa de mais água, consequentemente tem um volume maior de urina, o paciente acaba apresentando poliúria. E o que é polidipsia, Matheus? Polidipsia é muita sede. Por que ele está com muita sede? Porque ele está urinando muito, ele está perdendo muito líquido. O que é polifagia, Matheus? Fome aumentada. Lembra que eu falei que o corpo está achando que ele está em jejum, está faltando energia para a célula? Então ele aciona um hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome. O paciente fica com muita fome, ele quer comer toda hora, mas apesar dele estar comendo, ele não está nutrindo a célula. Também apresentam perda de peso. Por quê? Porque está oxidando o lipídio, está perdendo a gordura, a célula não está sendo nutrida. Então o paciente também acaba usando proteínas, né, do corpo, então ele perde até massa muscular. Está perdendo peso. É um emagrecimento saudável? Não. Também apresenta cansaço. Por que está cansado? Porque a célula está sem energia. Visão embaçada. Isso aqui já é uma complicação que pode acontecer por dois fatores. Primeiro, o olho da pessoa ele tem um líquido chamado humor aquoso. É um líquido. Dentro do seu olho tem líquido. E quando entra muita glicose nesse líquido, porque ele acaba passando até ali, ele deixa mais denso, aumenta o volume, puxa mais água para dentro do olho, então aumenta a pressão dentro do olho, dá uma dor e acaba fazendo com que a visão fique embaçada. E também tem uma parte do seu olho que chama cristalino, que está responsável pelo foco da sua visão. A glicose lá também faz efeito em cima desse cristalino e essas alterações acabam levando também a uma perda da qualidade da visão. E por fim nós temos aqui a cetoacidose diabética. Essa cetoacidose diabética ela é comum na diabetes tipo 1. Por quê? Basicamente o que acontece é que o seu corpo está queimando lipídio, ele está queimando gordura. Como ele está queimando gordura, ele produz esses resquícios que são corpos cetônicos. O seu corpo fica com uma cetoacidose. E como que é feito o diagnóstico da diabetes tipo 1, Matheus? Basicamente o diagnóstico é o mesmo para diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Então, de novo, o que eu explicar aqui já vale também para o tipo 2, beleza? Nós temos aqui, ó, primeiro, a glicemia em jejum. É aquele exame que o médico manda você ficar sem comer nada, aí no outro dia você vai lá, depois de um intervalo de tempo específico, e ele vai ver quanta glicose tem no seu sangue. O ideal é que esteja abaixo de 100. Se der mais que 100, você já vai estar... já é um número de pré-diabético ou de diabético. Agora, se der entre 100 e 125, ó, já é número de pré-diabético. Ah, Matheus, eu fiz minha glicose, deu 115, quer dizer que eu tô pré-diabético? Calma, não é assim, não é isso. Tem vários fatores que podem acabar interferindo. Por exemplo, você pode não ter feito o jejum direito. Então, quando acontece do valor dar como pré-diabético, o ideal é que o médico ele também solicite a hemoglobina glicada. Mas, de modo geral, na glicemia em jejum maior ou igual a 126, ou seja, de 126 para cima, já é considerado um número de diabetes. Mas não vai dar o diagnóstico de diabetes, não é porque deu 126 ou mais que a pessoa está com diabetes. A gente sempre tem que solicitar um outro exame para confirmar. No caso mais utilizado, hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? De forma didática, vai olhar a média da sua glicemia, o valor médio da sua glicemia nos últimos 3 a 6 meses, basicamente. E aí, nesse caso, o fato de você, por exemplo, na noite anterior ter ido para um rodízio de pizza, tomado sorvete, aumentado a quantidade de açúcar do seu corpo, não vai interferir na sua hemoglobina glicada, entendeu? Ele interferiria na sua glicemia de jejum, por exemplo, mas não na hemoglobina glicada. Então, por padrão, quando a pessoa vai no médico fazer um exame de rotina,
viu que a glicemia dela deu um valor de diabético ou de pré-diabético, o que o médico vai fazer? Solicitar um segundo exame para confirmar, no caso uma hemoglobina glicada, por exemplo. Então quanto que tem que dar a hemoglobina glicada, Matheus? Tem que dar de 5,6 para baixo. Se der de 5,7 até 6,4, é um valor de pré-diabético. Se der um valor igual ou maior que 6,5, diabético. Existem outros exames? Existe. Temos a glicemia casual, que é uma glicemia que você faz só que sem precisar fazer jejum. Se ela der 200 ou mais e você estiver apresentando sintomas, é sinal de diabetes. Tem também o TOTG, um teste de tolerância à glicose. Tem que também dar maior que 200, igual ou maior que 200 para ser valor de diabetes. Esses 4 exames aqui, ó, glicemia em jejum, glicemia casual, TOTG e hemoglobina glicada, esses valores que eu te passei são os mesmos para diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Mas no caso da diabetes tipo 1, por ser uma doença autoimune, outros exames que você pode pedir para ajudar a diagnosticar é o peptídeo C e alguns anticorpos, no caso o anticorpo GAD e ICA, são anticorpos relacionados à destruição das células beta-pancreáticas. Então eles também são usados para confirmar diabetes do tipo 1 especificamente. Ah, Matheus, e qual que é o tratamento do paciente que tem diabetes tipo 1? Uso de insulina. O paciente, a partir do momento que foi confirmado o diagnóstico de diabetes tipo 1, vai estar sempre com aquela insulina para ser aplicada, seja caneta ou seja na injeção, mas tem que ter insulina no corpo dele, porque quando ele comer, ele precisa de insulina e o corpo não produz. Então, insulina, olha que nome bonito, exógena, que vem de fora do seu corpo. Ah, só uma coisa antes da gente continuar. Isso aqui é um canal pequeno e é sobre informação, saúde e medicina. Se você está gostando desse conteúdo, clica no gostei aqui embaixo, deixa o seu comentário, você vai estar dando uma força muito grande pra gente. É um canal pequeno, ele demanda esforço, demanda tempo, demanda investimento, e eu preciso da ajuda de vocês para continuar produzindo conteúdo aqui, beleza? Vamos continuar. Tá, mas e a diabetes tipo 2? Essa é a mais comum e ela é desenvolvida ao longo da vida. A maioria das pessoas que você vê que é bem assim, um adulto que viveu a vida inteira de boa, tal, não tem histórico familiar e geralmente tem hábitos ruins alimentares, desenvolveu diabetes, é quase certeza que vai ser diabetes do tipo 2. Ela também é conhecida, ó, como diabetes da resistência à insulina. E eu vou explicar como que isso acontece. Não confunda resistência à insulina com diabetes tipo 2. Você pode ter resistência à insulina e ainda não ter desenvolvido diabetes tipo 2, entendeu? Vamos voltar aqui nesse desenho? Lembra o que eu falei? A insulina se liga nesse receptor aqui. Quando ela se liga nesse receptor, ela faz com que o transportador de glicose venha para a membrana. Quando ele vem para a membrana, ele pode permitir com que a glicose entre na célula. Só que o que vai acontecer? A pessoa, ela está comendo muito carboidrato, com muita frequência, altas concentrações, pouco exercício, pouco gasto calórico, hábitos alimentares ruins, sedentarismo. Essa junção de fatores vai fazer com que tenha muita, mas muita glicose aqui fora. Muita glicose. E aí, o que o corpo vai precisar fazer? Vai ter que mandar mais insulina. Ele vai mandar cada vez mais insulina para esse corpo aqui, ó. Ó, insulina, insulina, insulina. Chega uma hora que não vai ter mais, ó, vou desenhar aqui, ó, os receptores, ó. Chega uma hora que não tem mais receptores. E essa célula, ela vai saturar, ó, tá com muita glicose já dentro dela, ó, tem muita glicose. Quando a célula saturar a quantidade de glicose, ela vai ter que fechar a porta. O que ela faz? Ela destrói, ela oxida os receptores de insulina, ó, acaba com eles. E quando acaba os receptores de insulina, a insulina ela não consegue mais se ligar nos receptores. Quando a insulina para de se ligar nos receptores, os transportadores ficam todos aqui no meio da célula. Os transportadores de glicose vão ficar aqui no meio. Em outras palavras, a glicose vai ficar toda aqui do lado de fora. Ah, Matheus, para por aí, então o problema é esse, vai ficar cheio de glicose? Não é só isso, não. Sabe por que chama resistência à insulina? Porque o seu corpo faz o que quando a glicemia está alta? Ele manda o pâncreas produzir mais insulina. Então, quanto maior a quantidade de glicose fora da célula, mais insulina vai produzir. Só que ele vai produzir mais insulina e não tem mais receptor para essa insulina se ligar. E aí o que vai acontecer? Ele vai produzir mais insulina e a glicose vai continuar sem entrar na célula. E aí vira uma crescente, porque a pessoa tem hábitos alimentares ruins, ou seja, está mandando muita glicose, o pâncreas está secretando cada vez mais insulina e isso não está resolvendo o problema e aí gera um quadro de resistência à insulina, até chegar no ápice, que é quando o pâncreas para. Ele desiste, é uma sobrecarga, é uma falência no caso da produção de insulina. Então a pessoa que está com esse quadro aqui, ó, ela está com uma resistência à insulina. Ele pode vir a desenvolver diabetes? Pode. Qual que é a diferença, basicamente, para a gente entender uma pessoa que tem resistência à insulina e uma pessoa que tem diabetes tipo 2? A resistência à insulina, ela é reversível. Enquanto a pessoa está nesse quadro, é como eu falei lá no início do vídeo, os exames eles podem estar
normais. Por quê? Porque o pâncreas está secretando muita insulina, está mandando muita insulina. Então lembra que eu perguntei para vocês qual exame que solicita para saber se a pessoa está realmente bem? Você tem que fazer a dosagem da insulina que está sendo liberada após a ingestão de carboidrato. Didaticamente falando, vamos lá. Digamos que a pessoa ela comeu um valor X de carboidrato. Para esse valor X de carboidrato, ela tem que produzir um valor X de insulina. Então, quando ela comer um valor 2x de carboidrato, é esperado que ela libere um valor 2x de insulina. Ela tem que liberar o dobro de insulina, esse é o normal. E isso vai fazer com que a glicemia dela fique ok, tá dentro do valor de referência, certo? Porque ela produziu insulina adequadamente. Agora, o que vai acontecer se a pessoa comer só x de carboidrato, comeu só x de açúcar, e ela está desenvolvendo um quadro de intolerância à insulina? Ela vai ter que liberar 2x de insulina, está liberando o dobro de insulina do que deveria liberar para conseguir absorver uma mesma quantidade de carboidrato. E aí, no caso, você vai olhar o exame dessa pessoa, que está desse jeito aqui, e vai falar, não, ela está bem, porque a glicemia dela está bem, a hemoglobina glicada dela está bem, está tudo certo. Mas não é só isso. Você tem que ver como que está a liberação de insulina dessa pessoa para deixar essa glicemia dentro do valor de referência. Isso aqui é uma pessoa que está apresentando resistência à insulina. E o que ela tem que fazer? O que você tem que falar para o paciente que está desse jeito? Mudança de hábito. Esse paciente tem que começar a praticar exercício, tem que mudar a alimentação, tem que reduzir a quantidade de açúcar. Esse tipo de coisa vai fazer com que esse quadro se reverta. Ele vai acostumar o corpo a produzir uma quantidade adequada de insulina para uma quantidade adequada de açúcar. Mas se esse quadro perdurar, ficar por muito tempo, o paciente não buscar resolver ou nem sequer ficar sabendo, aí ele vai acabar desenvolvendo a diabetes. E a diabetes tipo 2, ela nunca vai ser 100% revertida. Mesmo que a pessoa faça a mudança de hábitos, ela vai melhorar a qualidade de vida dela. Ela vai reduzir os efeitos colaterais, mas ela vai ter sempre essa predisposição maior a voltar a uma produção excessiva de insulina. Essa é a diferença entre uma resistência à insulina padrão e uma diabetes tipo 2 causada por resistência à insulina. Então agora a gente já entendeu o que é resistência à insulina. E vocês também já entenderam isso aqui, ó. O que está associado a diabetes mellitus tipo 2? Obesidade, sedentarismo e também, claro, o fator genético. Tá, Matheus, mas e quanto aos sintomas? O que a gente vai encontrar no paciente que tem diabetes tipo 2? Primeiro, como a gente falou sobre essa questão da resistência à insulina, a gente tem os sintomas muitas vezes silenciosos. O que são os sintomas silenciosos, ou então a fase silenciosa? É isso que eu tô falando. A pessoa tá comendo muito, tá com hábitos alimentares ruins, tá sedentária, tá desenvolvendo cada vez mais uma resistência à insulina. E isso pode durar anos. A pessoa ela pode ter hábitos ruins por anos e tá apresentando a glicemia dentro do padrão de referência. Mas de repente tudo muda, de repente os exames desandam totalmente. Por quê? Porque é quando o pâncreas não consegue mais dar conta de produzir a insulina para controlar a glicemia desse paciente. E aí ele sobe assim, ó, de forma exponencial. E quais que vão ser os sintomas então? Os mesmos que eu falei antes. Então, ó, poliúria, polidipsia, polifagia, só que no caso da diabetes tipo 2, ó, sem a cetoacidose. Só que aqui eu coloquei alguns outros sintomas que eu esqueci de comentar na primeira vez, ó, que são as infecções de repetição, feridas que não cicatrizam e formigamento nos pés. Vou explicar por que ocorre cada um desses aqui, ó. As infecções de repetição acontecem pelo seguinte: dois fatores. Primeiro, lembra que eu falei que a glicose no sangue ela causa problemas? A glicose em excesso ela vai causar a produção de interleucina 6, fator de necrose tecidual, coisas que estão relacionadas à inflamação. O corpo da pessoa que está com muita glicose no sangue é um corpo inflamado, é um corpo que está sempre passando por um processo de defesa. Ou seja, o sistema imune dele está um pouco comprometido. Por quê? Porque uma parte dele está sendo usado contra coisas do próprio corpo. Então a gente já tem uma queda de imunidade no paciente que tem diabetes. Só que existe um segundo fator. Lembra que eu expliquei lá no começo sobre a quantidade de glicose que acaba passando e indo para o sistema urinário? Ela acaba não sendo reabsorvida? Então, a glicose na urina, a glicosúria, vai ter um efeito colateral muito ruim. Essa concentração de glicose no sistema urinário leva à proliferação de bactérias, porque as bactérias elas vão usar essa glicose que não deveria estar ali, mas está, como reserva energética, como fonte energética, como um substrato para poder crescer. Então ele tem maior predisposição para desenvolver infecções, principalmente infecções do trato urinário. Em mulheres também, ó, muito candidíase. Por quê? Porque tem glicose na região genital ali. Outra coisa, formigamento. Por que aquele paciente tem muito formigamento, principalmente nos pés? Porque essa glicose excessiva, todo esse sistema inflamado dentro do corpo, vai levar a uma neuropatia, uma lesão. Neuropatia é o quê? É uma doença no sistema nervoso. No caso aqui, o sistema periférico, os nossos nervos, a nossa parte sensitiva do corpo. Então tá aqui, ó, lesão nervosa. Por quê? Porque tá com hiperglicemia, porque tá produzindo fatores pró-inflamatórios. Lembra? Interleucina 6,
fator de necrose tecidual, tudo isso porque está com muita glicose. Glicose é essa que não vai passar pela rota metabólica normal, que é entrar na célula, fazer ciclo de Krebs, ela vai para rotas alternativas que produzem outros compostos que não são interessantes para o seu corpo. E por fim, as feridas que não cicatrizam. E aí a gente tem dois fatores. Primeiro, que eu já comentei, que é essa inflamação crônica que está acontecendo por causa da glicemia. Mas tem um outro fator, isquemia tecidual. O que é uma isquemia? É quando o sangue ele não está chegando corretamente onde ele deveria chegar. E por que isso acontece? Um dos fatores é a lesão do endotélio, a lesão do vaso sanguíneo. Lembra que eu expliquei aqui no começo, que o vaso sanguíneo ele tem parede e as células não tem que ficar batendo aqui no meio? Como está tendo muita glicose, muito soluto, está lesionando a parede do vaso. E o vaso ele começa a fechar, ele começa a ficar danificado. E aí o sangue não chega adequadamente aonde deveria chegar. E é por isso que muitas vezes vocês vão ver pacientes que tem que cortar um dedinho do pé, uma perna, porque toda essa região, o sangue não está conseguindo chegar lá, está muito distante do coração, ele não está conseguindo mover até o final. Está faltando suprimento sanguíneo para algumas regiões. Os vasos sanguíneos estão danificados. E a pessoa acaba tendo uma necrose, ela acaba tendo que perder um membro. Como que faz o diagnóstico? O mesmo que eu já falei, glicemia em jejum, glicemia casual, TOTG, hemoglobina glicada. Geralmente é o paciente que está fazendo um exame de rotina, vê lá que está alto a glicemia dele, o médico solicita hemoglobina glicada, vê que os dois estão dando alto e pronto, o paciente descobriu que ele tem uma diabetes tipo 2. E qual que é o tratamento? Esse é mais simples. O tratamento é mudança do estilo de vida, mudança de hábito, alimentação correta, reduzir a quantidade de açúcar, fazer uso de adoçante em vez de usar o açúcar, praticar exercícios. Em segundo lugar, como tratamento, nós temos aqui o uso da metformina. A metformina é um medicamento amplamente utilizado, é sempre a primeira escolha no caso da diabetes, apesar de termos outras opções como eu coloquei aqui para vocês. Mas de modo geral, vai ser utilizado a metformina associado à mudança de hábito. E nos casos mais extremos, quando o pâncreas já levou à falência, não está mais conseguindo dar conta nem de sequer produzir mais insulina, aí sim entra até a aplicação de insulina exógena no paciente que tem diabetes tipo 2. Mas é só casos mais acentuados mesmo. E é só um uso complementar, não vai ser igual no diabetes tipo 1, que sempre que ele comer, ele tem que fazer uso da diabetes, da insulina. Enfim, essa foi a nossa aula sobre glicemia e diabetes. Eu espero de verdade que tenha sido proveitosa. Eu sei que foi uma aula meio longa, meio difícil, mas eu acredito que eu tenha conseguido explicar tudo, fazer tudo bem destrinchado e espero que tenha sido útil para vocês. Tô deixando aqui embaixo os dois vídeos que eu fiz antes desse daqui, que é para você entender como que funciona o sistema digestório, e o segundo vídeo que é sobre como funcionam os carboidratos. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no joinha aqui embaixo e deixar seu comentário para ver qual é o próximo vídeo que a gente pode fazer aqui, quais as dúvidas que a gente pode sanar. Um grande abraço para todos e bons estudos!